Glória a Deus. Graça e paz, santos. Amém? Amém, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, amém? Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Vamos orar? Dar graças a Deus. Aleluia. Pai, graças te damos, Pai, por essa maravilhosa oportunidade, Senhor, de compartilharmos a Tua palavra, de falarmos a Tua palavra, de sermos ministrados pelo Senhor, de sermos ministrados pelo Espírito Santo. A Tua palavra é a verdade, Senhor, a Tua palavra não volta vazia, a Tua palavra é o firme fundamento de Deus, nela nós descansamos, nela nós repousamos, nela nós descansamos, Pai. Nosso repouso está em Ti. Nós conhecemos, Pai, nós somos conhecedores da Tua palavra, nós somos conhecedores da Tua graça, nós somos conhecedores da Tua justiça, Senhor. Nós repousamos em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela vida dos preciosos irmãos, Pai, dessa igreja gloriosa, Pai, dessa igreja preciosa, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela Tua palavra, Senhor, tocando cada coração, o Teu Espírito, Senhor, sondando cada mente aqui, Senhor, trazendo cada mente cativa à obediência da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós saiamos daqui de forma diferente, Pai, em nome de Jesus, o Teu Espírito, Senhor, se movendo em nosso meio, em nome de Jesus, Pai, dons se manifestando, Senhor, para a glória do Teu nome, o Teu Espírito se movendo em nosso meio para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Irmãos, que prazer imenso estar aqui novamente com vocês, compartilhando a palavra. Eu percebo no meu coração um zelo muito grande, e uma alegria, mas um zelo muito grande, sabe, em ministrar a palavra, porque eu sei, Senhor, meus irmãos, que nós não estamos falando aqui para pessoas qualquer, não, nós estamos falando aqui, ministrando para a igreja de Deus, a igreja santa de Deus, e Ele tem zelo pela sua igreja, Ele ama a sua igreja, Ele não deseja que os ministros falem qualquer coisa para a sua igreja. Nós temos que ter muito zelo naquilo que nós vamos ensinar para a igreja de Deus, amém? Aleluia. Irmãos, se nós observarmos desde o início esse zelo de Deus pelo seu povo é algo impressionante. Desde o início você vai ver Deus ele fazendo aliança, a primeira aliança com Adão. Se você for ver lá, irmãos, que coisa preciosa, que amor impressionante. Ele fez uma aliança com Adão. Adão infelizmente quebrou aquela aliança, mas ele não desistiu do seu povo. Ele fez a aliança com Noé, ele fez a aliança com Noé, a aliança que ele fez com Noé, irmãos, é algo glorioso. Até hoje, quando você olha o arco-íris, ele diz, aquilo ali será lembrado, quando vocês verem aquilo, vocês vão ver que eu fiz uma aliança com vocês, que eu não iria destruir mais a terra com água. Depois disso ele fez uma aliança com Abraão, ele fez aliança com Moisés, e por último, irmãos, ele fez uma aliança com a igreja. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. Eu gostaria que o irmão colocasse aqui Jeremias 31:31. Aleluia. Essa é a aliança que Deus fez com o seu povo. Aleluia. Pode ser, irmãos? Senão a gente vai, não tem problema. Jeremias 31:31. Olha só. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. Aleluia. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Próximo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no qual, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Eles quebraram a aliança. Próximo. Porque
esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Aleluia. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia, irmãos, que aliança gloriosa, que aliança gloriosa. Tudo foi planejado, irmãos, tudo foi arquitetado por Deus. Ele cumpriu cada etapa desse cronograma dele. Ele foi fiel, ele é fiel, a palavra dele não muda. Aleluia. Lá em Hebreus 6, deixa eu ver aqui. Hebreus 6,13. Hebreus 6,13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior, maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Amém. 14. Dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. 15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. 16. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda. 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interpôs com o juramento. 18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Aleluia. Irmãos, não tendo ninguém maior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Ele jurou pela sua própria palavra. A palavra de Deus é imutável, a promessa de Deus não muda. E isso veio de geração em geração, irmãos, até o nosso tempo. E nós, irmãos, como igreja dos últimos dias, nós estamos aqui de pé, aguardando, ansiando a vinda do Senhor. Essa é a maior expectativa da igreja, irmãos. Essa deve ser a maior expectativa, de fato, da igreja. Nos encontrarmos com o Senhor. Nos encontrarmos com Ele. Todas as outras coisas, irmãos, são passageiras. Elas são momentâneas, mas nós vamos encontrar com Ele e vamos viver com Ele eternamente, amém? Aleluia, aleluia. Irmãos, e nós temos aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos liberdade para louvar, adorar o Senhor, para compartilharmos a palavra, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, não têm hoje a chance de se reunirem? Pessoas que estão sendo perseguidas, pessoas que estão sendo maltratadas, perseguidas mesmo. E nós temos essa rica oportunidade de estarmos aqui louvando e engrandecendo ao Senhor. Isso é louvável, irmãos. Isso é muito grato em nossos corações, amém? Hebreus capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus, direita da majestade nas alturas. Próximo. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Olha só, irmãos, eu vejo isso, eu vejo como Deus, o trajeto de Deus, como Deus fez. Até tudo isso Ele fez, irmãos, para nos alcançar. Tudo isso Deus fez, Ele já estava, Ele já era, Ele já sempre foi o Senhor
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas ele se despiu da sua glória para nos achar, para nos encontrar, para nos elevar juntamente com ele, para nos abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Tudo isso que ele fez, tudo isso que está escrito, irmãos, foi em nosso benefício. Aleluia. Para beneficiar, para fazer um povo seu, um povo separado para ele, um povo exclusivo dele. Nós somos nação santa, irmãos, propriedade exclusiva de Deus. Amém? Nós fomos chamados por Deus para sermos diferentes do mundo. E tudo isso aqui que nós lemos até agora, tudo isso que eu mostrei para vocês, tudo isso é prova da fidelidade, da bondade, da graça de Deus para com o seu povo. Abra lá em Hebreus 9, 11, eu acho que é isso, Hebreus 9, 11, olha só, irmãos, a palavra ela é poderosa, a palavra ela é viva, a palavra ela é operosa por toda a eternidade, aleluia. Quando você ouve a palavra, irmãos, você está sendo lavado, aleluia, você está sendo lavado pela palavra. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação. 12. Não por meio do sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santifica, quanto à purificação da carne, 14. Aleluia, olha só isso aqui, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Aleluia, irmãos. Irmãos, como eu já disse, nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Nós somos escolhidos, santificados, redimidos. Nós somos um povo santo. Nós somos um povo santo. Aleluia. Irmãos, nos foi confiado uma palavra muito poderosa. Nos foi confiado uma palavra muito gloriosa, irmãos. Uma palavra, irmãos, que nos salva, que nos salvou. Uma palavra que nos sara. Uma palavra em que nós temos segurança, nós temos paz, nós temos redenção, nós temos tudo o que nós precisamos, tudo já foi nos dado em Cristo Jesus. Não nos falta mais nada. Aleluia. O último inimigo a ser vencido é a morte. Aleluia. Mas ele já nos deu tudo. O nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Nós podemos nos alegrar, porque esse nome, o seu nome, está escrito no livro da vida. Nós não precisamos temer a morte, nós não precisamos temer o futuro, nós não precisamos andar ansiosos de coisa alguma, porque Ele fez tudo por nós. Quando nós adoramos a Deus, quando nós nos enchemos da palavra, nós recebemos refrigério para a nossa alma. Toda ansiedade, toda angústia cai por terra. Irmãos, existe um lugar em Deus, para mim e para você, disponível, um lugar de paz, um lugar de repouso. Irmãos, se você ainda não encontrou, não desfruta desse lugar, irmãos, é tempo de você aprender a desfrutar desse lugar. De plena paz, de santo gozo, na presença do Senhor, há alegria. Alegria e delícias eternamente. Nós podemos desfrutar disso tudo, irmãos, tudo. Servir a Deus com uma consciência pura. Nós não somos sem condenação nenhuma.
sem acusação. O diabo é um mentiroso, irmãos. Ele sempre vai tentar roubar a palavra de você. Mas se você se encher dessa palavra, se você se encher dessa verdade, irmãos, ele não vai ter espaço na minha e na sua vida. Amém? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Muito maior. Aqueles que rejeitam ao Senhor, irmãos, eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Da riqueza que eles estão desprezando, jogando fora. Irmãos, ai daquele que calcar o sangue de Cristo, de pisar, ai daquele que pisa, despreza essa preciosa palavra que nós temos. Ela purificará a nossa consciência de obras mortas. Irmãos, o que mais pode dar essa consciência, essa purificação, além da palavra? Nada mais. Nada nesse mundo pode. Irmãos, você olha para o mundo está cada vez mais afundado no pecado. O mundo está cada vez mais cego, está cada vez mais distante. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Espíritos, irmãos, demônios que enganam as pessoas. E infelizmente, irmãos, isso tem entrado em muitas igrejas. As pessoas têm dado ouvidos, relativizando a palavra, irmãos. Relativizando a palavra. Essa semana eu estava conversando com um irmão, e eu cheguei com ele compartilhando a palavra, e eu falando sobre Colossenses 1, que Paulo diz: eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e percepção espiritual. Aí ele me parou e disse: mas não é dessa forma, você não pode alcançar essa plenitude. Eu disse: como? Eu disse: meu irmão, mas está escrito que ele ora que você seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. É possível, irmãos, é possível, se está escrito, é possível. Você pode ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Você pode se encher dessa verdade de Deus. Você ter absoluta consciência, você ter absoluta certeza daquilo que Deus tem para a sua vida. Você pode alcançar isso. Aleluia. E infelizmente, irmãos, muitos têm sido enganados, e muitos serão, porque está escrito. Mas, irmãos, o que requer de nós, o que importa, é que todo aquele que é chamado por Deus, bota aí 1 Coríntios 4, 1 Coríntios 4, 1, olha só. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Irmãos, as pessoas têm que olhar para você e têm que reconhecer em você um ministro de Cristo, independente de quem você seja. As pessoas têm que olhar para você e ver você como um dispenseiro dessa multiforme sabedoria de Deus. Versículo 2. Ora, além disso, o que se requer desses dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Irmãos, Cristo Jesus está voltando para uma igreja fiel. Para uma igreja fiel. Você sabe o que essa palavra fiel significa? Uma das coisas que a palavra fiel significa, irmãos? Constante, inabalável, firme. Essa palavra fiel. Deus está vindo, irmãos, para uma igreja fiel. Aleluia. Ele não está vindo, irmãos, para qualquer igreja. Ele não vai buscar qualquer um, irmãos. Ele vai vir, irmãos, para uma igreja santa. Para uma igreja que anda na verdade. Para uma igreja que anda na palavra. Passa aí o versículo 3. Olha que coisa interessante. Irmãos, quem escreveu isso aqui foi um homem maduro,
Olha o que ele está dizendo aqui. Olha. Todavia, a mim, muito pouco importa se me dá de ser julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano. Amém. Irmãos, vale ressaltar aqui que Paulo era um homem maduro. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que precisam ser orientadas, julgadas pela sua liderança, pelos aqueles que estão sobre a sua autoridade. Mas aqui Paulo, ele sabia, olha só, para mim pouco importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Olha o que ele diz aqui, olha, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Amém. Irmão, você sabe por quê? Vá para o versículo 4 aí. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. Ele está dizendo assim, olha, eu não tenho, a minha consciência é limpa, a minha consciência eu estou falando aqui sem, ninguém vai me acusar, não tem ninguém para me acusar, eu sou limpo, mas olha só, nem por isso eu me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Aleluia, irmãos, trocando em miúdos, ele confiava na justiça de Deus. A justiça de Deus, irmãos, estava sobre ele. Ele era a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele tinha essa consciência. Não há condenação para mim. Mas, irmãos, assim, se você for ver, você vai perceber que Paulo ele dependia da justiça de Deus. Ele dependia completamente da justiça de Deus. Nem eu me julgo, quem me julga é o Senhor. Mas é claro, irmãos, que essa fidelidade que ele fala lá no versículo 2, que importa que nós sejamos encontrados fiéis, isso engloba tudo. Isso engloba não só a nossa justiça, mas a nossa conduta. Aleluia, amém? Como nós estamos andando, como os homens estão nos vendo, porque importa que todos nos considerem como ministros de Cristo. Irmãos, o que importa as pessoas considerarem você um ministro, se por trás a pessoa está andando em iniquidade, em pecado? Do que adianta isso? Ah, mas a justiça... Não, irmãos, se a pessoa está andando em pecado, ela precisa se consertar diante do Senhor. Ela precisa se corrigir diante do Senhor. Aleluia. Abra lá em 1 Timóteo, capítulo 2, vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11. Aleluia. Não, aliás, desculpa, 2 Timóteo. 2 Timóteo 2,11. Fiel é a palavra. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. 12. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Você vê, irmãos, muitas pessoas falam que uma vez salvo, salvo para sempre. Irmãos, isso é um engano. Nós precisamos andar fielmente diante do Senhor, corretamente diante do Senhor. Deus, ele se agrada com a fidelidade do seu povo. Deus, ele se agrada quando o seu povo está andando em retidão, em justiça, em verdade. Abra lá em 2 Timóteo 2,19. Aleluia. 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus. Olha só, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e de barro,
alguns para a honra e outros, porém, para a desonra. 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém. Aleluia. Irmão, você vê aqui que não é Deus quem estabelece uns para a honra e outros para a desonra, somos nós. Se nós nos purificarmos do engano, nós vamos ser vasos para a honra na casa do Senhor, preparados para toda boa obra. Aleluia. Somos nós que escolhemos em que caminho nós vamos trilhar. Somos nós que decidimos aonde nós vamos ficar. Se nós vamos permanecer firme na verdade, ou se nós vamos nos inclinar para outro caminho. Abra lá em Gálatas 5:16. Aleluia. Digo, porém, andai no Espírito. Aleluia. Andai no Espírito. Andai no Espírito. Amém. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Aleluia. Amém, irmãos? Se nós andamos no Espírito, nós devemos andar no Espírito. Se nós nascemos de novo, se nós somos uma nova criação em Cristo Jesus, nós precisamos correr a carreira que nos está proposta. Nós precisamos andar na verdade, andar em integridade e em justiça diante do Senhor. Irmãos, não há nada melhor do que você andar em santidade. Não há nada melhor do que você não ter ninguém para te acusar, você não ter ninguém para te apontar o dedo, o acusador não pode lhe condenar. Você está andando na verdade, irmãos. Aleluia, você está andando em justiça, você está andando em santidade. Aleluia. Irmãos, não há nada melhor do que você viver uma vida consagrada a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quem quiser, eu sei que existem pessoas ao seu redor que você já tentou ministrar para elas, que você já tentou ensinar, e a pessoa não quer, ela insiste no erro, Irmãos, não adianta você se envolver demais com essa pessoa. Se você vê que ela não quer, irmãos, siga o seu caminho. Siga o seu caminho. Aleluia. Deus, Ele tem algo grande para a tua vida. Deus, Ele tem um caminho no qual você já deu os primeiros passos. Você já deu os primeiros passos. Então, não retroceda. Continue caminhando. Deus vai lhe acrescentar a cada dia. Deus vai lhe acrescentar mais e mais. Deus vai lhe dar sabedoria. Deus vai lhe dar graça. Deus vai lhe fortalecer. Agora, não empanque a sua vida por causa de pessoa nenhuma. Não se entristeça, porque a pessoa não está dando ouvidos ao que você está falando. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Vamos lá para Tito 2:11. Tito 2:11. Olha que maravilha isso aqui. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de modo sensato, justo e piedosamente. 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu,
zeloso de boas obras. Aleluia. Até aí. Zeloso de boas obras. Irmãos, então, você vê, ele te comprou, ele nos redimiu, ele nos chamou para andarmos nessas boas obras. Irmãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Esse Espírito, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar entendimento, ele te capacita para você ensinar outros. Irmãos, olha algo. Não fique esperando o tempo inteiro você ser somente uma criança na fé. Uma criança, irmãos, ela está dependente, ela está ali sentadinha, esperando uma colher, esperando que a mãe e o pai cheguem ali para dar alguma coisa para ela. Irmãos, tem pessoas que sempre estão como crianças, ali naquela posição, e elas não querem mudar, elas estão confortáveis ali. Irmãos, é tempo de você assumir o seu crescimento, de você assumir a sua responsabilidade de ser alguém provedor, de ser um provedor na casa do Senhor, de ser um provedor no reino de Deus. Aleluia, amém, irmãos? Você sabe o que é isso, irmãos? É você encontrar alguém necessitado de algo, e você alimentá-lo com a verdade, alimentá-lo com a palavra. Irmão, se você vê que ele quer, se você vê que essa pessoa quer ser alimentada, você vai alimentá-lo. Se ela não quer, ok, tudo bem, irmãos, parte para outro. Amém? Mas você precisa entender que você foi chamado para ser um provedor. Deus, ele te capacitou através do Espírito Santo para que você avance, para que você não seja mais uma criança na fé, no reino de Deus. Deus deseja que você alimente outros, que você seja alguém que alimenta. Irmãos, eu estava vendo um testemunho daquela missão Portas Abertas. Quem conhece missão Portas Abertas aqui? Irmãos, aquilo é glorioso demais. Irmãos, os testemunhos são impressionantes. Pessoas, irmãos, que muitas vezes se convertem, Jesus aparece para os caras lá, e eles se convertem, e simplesmente, irmãos, eu estou falando de lugares perseguidos, que você não pode, se você, eles correm perigo de vida, de morte. Então, eles se convertem, e simplesmente, irmãos, eles perdem tudo, trabalho, família, bens, eles perdem tudo, a vida, às vezes, muitas vezes, e eles não negam a Cristo, eles vão até o fim. Irmãos, enquanto nós temos tudo, nós temos absolutamente tudo. Irmãos, muitos deles não têm nem a Bíblia. Eu estava escutando um testemunho do irmão, um brasileiro que trabalha na Missão Portas Abertas, e ele dizendo que já ouviu testemunhos de pessoas que, se você chegar com ele e perguntar qual é a sua congregação, ele não vai saber nem o que é congregação, irmão. Ele não sabe nem o que é isso. Eles se reúnem 2, 3, 4 no máximo. São igrejas, células que estão espalhadas por esses lugares. Dizem que na Coreia do Norte, que é o lugar mais perseguido do mundo, não existe outro, ali é o pior de todos. Se esse regime cair, irmãos, a quantidade de igrejas que existem lá é uma coisa impressionante. Igrejas subterrâneas, igrejas escondidas, é impressionante, ninguém para. Porque, aí perguntaram até, me diga, por que esse nome, Missão Portas Abertas? Ele disse, porque ninguém pode fechar aquilo que Deus abre. Irmãos, eu estava vendo aquilo, e começou a me vir, irmãos, um desejo no meu coração, aleluia, de ter a oportunidade, irmãos, de compartilhar com essas pessoas, de ir para esses lugares, irmãos, onde essas pessoas são totalmente, estão ali, meu irmão, eles não estão famintas, mas eles não estão despercebidos, eles são assistidos pelo Senhor. Jesus disse, olha,
Fique certo, porque no mundo vocês serão odiados por causa do meu nome. Vocês serão perseguidos. Vocês serão mortos por causa do meu nome. Irmãos, quando a gente fala sobre perseguição, a gente imagina assim, a gente imagina essa perseguição da gente aqui, ali a coisa política e tal. Irmãos, mas o que esse povo sofre, o que esse povo vive, é algo impressionante. E eu falo a vocês, irmãos, que aquilo ali queimou no meu coração. Ó. Aleluia. Irmãos, Paulo diz assim, eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Irmãos, e quando é importante a gente se expor à palavra e ao Espírito. Porque o Espírito, irmãos, vai te guiar. O Espírito, ele vai dirigir a sua vida. Pode parecer que para você, hoje, sejam coisas grandes demais, né? Impossíveis demais. Mas, irmãos, Deus, quando Ele te chama, quando Ele coloca algo da parte dEle no teu coração, homem nenhum pode roubar, irmãos. Aleluia. A não ser que você se desfaça daquilo. A não ser que você não queira ser um vaso de honra na casa dEle. Mas, irmãos, eu creio que Deus, ele está fazendo algo glorioso nas nossas vidas. Eu creio que Deus está nos despertando, irmãos. Eu creio que Deus está nos convidando a níveis maiores, no conhecimento, no fluir da sua graça, no fluir do seu Espírito, nos dons. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós precisamos estar ligados com o Espírito. Sondar, a Bíblia manda a gente sondar o nosso coração. Não é você não sondar o coração do seu irmão, você tem que sondar o seu coração. Sonda o teu coração. Aleluia. E veja como as coisas estão aí. Irmãos, existem coisas que só o Espírito Santo pode te revelar. Que não, até a sua mente, você pode sondar, você pode, não, mas comigo está tudo bem, mas quando você começa, Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo, eu preciso da tua direção, eu preciso da tua orientação, eu preciso que você me oriente, me guie, me instrua, me fortaleça, e você começa a insistir naquilo, através da oração, através da leitura da palavra, através da adoração, através do jejum, meu irmão. O jejum tem um poder poderoso, meu amigo, glorioso, um poder, sabe, de trazer, de descortinar, de nos descortinar diante do Senhor, de nos despir diante do Senhor, de mostrar cada compartimento da nossa alma para nós e para o Senhor. O Senhor, Ele conhece os nossos corações, Ele sonda os nossos corações, mas nós precisamos sondar também. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há algo em mim, algo que precisa ser transformado. Irmãos, existe. Todos nós temos coisas a serem transformadas em nossas vidas, serem moldadas em nós. Se nós nos deixarmos sermos transformados pelo Senhor, irmãos, nós vamos trilhar caminhos maiores. Aleluia. Irmãos, eu sei que existem pessoas em nosso meio aqui mesmo que precisam se deixar serem transformadas, porque Deus, Ele quer te levar a lugares mais altos. Irmãos, eu não estou falando isso só para te empolgar, cara, eu estou te falando isso porque de fato existem pessoas aqui que Deus quer levar para outros lugares. Você simplesmente não vai ficar aqui. Quando você começar a se envolver com o Espírito, quando você começar a sondar a mente, porque você tem a mente de Cristo, quando você começar a sondar essa mente, esse espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus, esse se encher do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e percepção espiritual, vai borbulhar dentro de você, ele vai transbordar dentro de você, você vai começar a ter um desejo que você não tinha. Você diz, por que eu estou tendo isso, Senhor? Por que isso está no meu coração? Por que isso está
batendo constantemente na minha porta, Pai, por quê? E com o tempo você vai começar a entender, meus irmãos, as profundezas de Deus. É como ele diz, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e que jamais chegou na mente humana, é o que Deus tem preparado para você, para aqueles que o amam. Aleluia. Agora, irmãos, a gente precisa se despir do velho homem. Se despir do velho homem, se revestir de Cristo. Nós fomos revestidos de Cristo, irmãos. Mas nós precisamos permitir que o Espírito nos lave. Irmãos, olha só que coisa interessante. Quando Pedro Jesus estava para lavar os pés de Pedro, Pedro não quis. Ele não quis. Por ignorância, Jesus disse, olha, você não sabe o que eu estou fazendo agora. Mas você vai entender. Você vai entender. Então, irmãos, tem pessoas, irmãos, que infelizmente não se deixam serem lavados pelo Senhor. Eles estão encolhendo os pés. Não, Senhor, a mim não. E você precisa deixar o Senhor te lavar, rapaz. Você precisa deixar o Senhor te lavar. Ele quer te lavar, Ele quer nos lavar, Ele quer nos purificar, Ele quer nos tirar todas aquelas imperfeições que existem, que estão nos impedindo de progredir, de avançar, de caminhar. Irmãos, Deus Ele não pode nos dar aquilo que nós não estamos preparados para assumir ainda. Irmãos, isso é um fato. Ele não vai nos dar aquilo que nós não estamos preparados para assumir. Isso é verdade, não tem como, Ele não vai fazer isso. Deus não é irresponsável. Ele nos capacita. Se preciso for, irmãos, Ele vai tirar tudo. Todas as muletas que nos prendem para nos deixar totalmente dependentes deles. Para que depois Ele diga, agora pronto, você está capacitado. E Ele vai te encher. Ele vai te fortalecer, Ele vai te capacitar, e Ele vai dar muito mais, abundantemente além, do que tudo quanto você pode pedir ou pensar, segundo o poder que opera em nós. Esse poder opera em nós, irmãos. Esse poder está em nós. Ele nos capacita, nós somos capacitados pelo Senhor, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É o poder dEle que nos capacita, é o poder dEle que nos fortalece. Aleluia. Irmãos, você pode ser jovem, mas não interessa. Deus, Ele chamou Davi. Eu sempre dou esse exemplo, porque Davi é um exemplo de alguém que Deus chamou, ainda quando criança. As coisas não aconteceram ainda, rápido. Ele foi capacitado, ele foi provado, até ser estabelecido. Quantos anos passaram, irmãos? Até Davi, 13 anos. Até Davi assumir o cargo que ele foi chamado pelo Senhor. Quantos anos, meu amigo? Ele teve que lutar. Quantas provas, quantas provações, quantas inseguranças. Ele teve oportunidades ali de assumir mais rápido, mas ele disse, não, eu não vou fazer na minha força. O Senhor que me chamou, Ele vai fazer da forma dEle, no tempo dEle, do jeito dEle. Irmãos, quantas vezes, eu sei que pessoas aqui que têm chamados ministeriais, eu sei que existem pessoas aqui que têm chamados ministeriais, e Deus já falou para você que Ele vai cumprir, que Ele vai fazer, mas você diz, está demorando, Senhor, quanto tempo está demorando isso? Irmãos, existe um tempo, irmãos, estabelecido por Deus para todas as coisas. Eu sei, irmãos, que muitas vezes nós atrasamos isso, mas confia no Senhor, se lança aos pés do Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu creio que você tem um tempo estabelecido para todas as coisas, e eu estou aqui, Senhor, confiando em Ti. Eu estou aqui dependendo de Ti. Eu estou aqui lançando aos Teus pés toda a ansiedade, porque eu sei que você tem cuidado. Você tem cuidado da minha vida, Senhor. E tudo vai se cumprir no tempo certo. Tudo irá se cumprir no tempo certo. Mas, irmãos, nós precisamos andar fielmente. Eu quero voltar para isso, porque isso foi algo que o Senhor compartilhou. É importante que nós sejamos achados fiéis. Fiéis. Naquela posição onde
Deus te colocou. Onde Deus te colocou, onde Deus estabeleceu você, fique fiel ali, fique firme ali, se estabeleça. Irmãos, é na palavra que você precisa ser estabelecido. É na palavra de Deus, é na verdade de Deus que nós precisamos de estar firmados. Paulo, ele ficou firme na palavra. Paulo, ele ficou firme na verdade de Deus. Ele não abriu mão, ele não pestanejou, ele não vacilou, ele permaneceu firme. Aleluia, aleluia. Assim como Cristo é o nosso maior exemplo, irmãos. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de firmeza na fé. Ele teve todas as oportunidades para negar o destino dele, o propósito que Deus chamou ele. Ele teve tudo, mas ele permaneceu firme, foi obediente até a morte. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Abra lá em Hebreus 3:7. Estamos acabando já. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, 8, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. 10. Por isso me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram no coração. É no coração, meu amigo. Eles também não conheceram os meus caminhos. Mas por quê? Porque erraram no coração. Próximo. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Próximo, 12. Tende cuidado, aí vem um alerta, irmãos, olha só. Irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, irmãos, que vos afaste do Deus vivo. 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. 14. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se, irmãos, de fato, guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém, irmãos? Então é isso, irmãos. Guarda o teu coração. A Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Deus tem o melhor para nós, irmãos. Mas se nós perseverarmos, se de fato guardarmos firmes até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Amém, irmãos? Aleluia. Não se engane, irmãos. Não se engane. Não se engane com as tentações do mundo, com os enganos que esse mundo tem a oferecendo. Com esses enganos que nós vamos ver muito daqui para frente. Isso vai se intensificar. Não se engane. Mas não se preocupe, irmãos, não temas. O Senhor disse, não temas, não temas. Ele fala isso o tempo inteiro, não tenha medo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia, Deus nos chamou, irmãos, com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas segundo a sua própria determinação e graça. Aleluia, essa graça nos foi dada em Cristo Jesus. Aleluia, você pode ficar de pé em nome de Jesus.